Aqui estou eu, Robert, e hoje a nossa entrevistada é a nossa querida professora Tarsila, da disciplina de Biologia. Ela aceitou fazer essa entrevista com a gente sobre a dignidade menstrual e eu vou começar já com uma pergunta leve. O que é que a senhorita entende por dignidade menstrual? Boa pergunta, viu, Robert? Não entende nada? Não entendo nada, não. Nada de dignidade menstrual? Não. Rapaz, dignidade menstrual, senhorita, é o respeito que a gente tem que ter com a senhora que menstrua, ou pessoas que menstruam. A gente tem que aceitar isso, indiferente do ser ou de qualquer coisa, porque a senhora não tem culpa de menstruar, é uma ação natural. Mas então, a palavra dignidade, ela tá ligada a qualquer outra situação. Isso, entende? Porque o respeito, ele precisa existir Em qualquer independente da situação. Então tem que ter essa dignidade, a senhora tem que ter esse direito, entendeu? E também o governo tem que lhe prover direitos que facilitam quando a senhora tá nesse período menstrual. Isso é a dignidade menstrual. Agora, a senhora conseguiu compreender? Sim. Pronto, vamos lá pro próximo tópico então. Você sabe o que é dignidade menstrual? Se sim, gostaríamos de saber o seu entendimento. Já que eu lhe expliquei, agora, qual é o seu entendimento de dignidade menstrual? Que as mulheres fisiologicamente menstruam, né? Então não é um direito, nem um dever, não é nenhuma escolha, na verdade. Isso acontece desde o momento da fecundação, né? A partir que nós saímos escolhidas como 2 cromossomos X, carregamos esse ônus e bônus, né? Da menstruação todos os meses. Então, já que é uma questão não por escolha, né, uma questão fisiológica e que sim vai acontecer todos os meses, que ela seja assistida, né, De forma aceitável. Na verdade, é porque na minha cabeça independe, né? O respeito, ele precisa existir para qualquer tipo de situação. Então, ninguém pode ser julgada por menstruar, por não menstruar, por querer, por não querer, né? Por não querer ter filhos ou por querer ter filhos. Então, dignidade, a palavra dignidade, ela tem que existir não só para essa questão da menstruação, né? Para todas as outras questões que a gente não escolhe, né? É um fato e pronto. Ótimo e cirúrgica. Amei sua resposta. Mas agora eu vou para uma mais fácil. Que a senhora, já que a senhora menstrua, é uma mulher, o que a senhora entende por menstruação? Então, Menstruação é o descarte, né, de um óvulo que não foi fecundado. Um folículo que é formado todos os meses, né, no nosso ciclo ovulatório, nosso ciclo menstrual. E aquele óvulo que foi maturado, está pronto para receber o espermatozoide, não acontece. Então ele é liberado no processo de descamação do útero. E aí ocorre a menstruação todos os meses quando esse óvulo que foi maturado, ele não é fecundado. E aí ele é liberado no processo que a gente conhece de menstruação. um termo 100% técnico. Agora, isso aqui a senhora não vai saber me responder, não. E a senhora sabe o que é a pobreza menstrual? Não. Ah, tá vendo? A senhora sabia que lá... Essa é da era do TikTok. Eu sou da época da máquina de datilografar. Ai, meu Deus. A senhora sabia que lá nos países mais pobres não tem disponibilidade de absorvente. Principalmente na Índia, tem um preconceito enorme com mulheres e pessoas que menstruam. Eles tratam a menstruação como um tabu. Então a pobreza menstrual é justamente isso. Tipo, tem mulheres que lá, elas Inclusive estancam tem com países pano. que as mulheres são mortas, né? As crianças, quando nascem mulheres, são mortas. Ainda tem isso? Eu acho que não tem mais não. Isso aí é na época do Holocausto e por aí vai. Lá antigamente. Aí elas usam de tudo. Tampão, pão, miolo de pão. Tem gente que bota até miolo de pão. E essa é a pobreza menstrual. A gente tem que trabalhar pra acabar com isso. Agora vem uma pergunta mais sobre a senhora. Agora você sabia que para menstruar precisa ter um índice de gordura mínimo estabelecido? Rapaz, a senhora tá bichando minha mente aqui, rapaz. Vem com os Mulheres termos técnicos. fisiculturistas, por exemplo, não menstruam Porque não tem gordura, é só músculo. porque não tem gordura suficiente. Rapaz, isso é 100% interessante. Os hormônios ovulatórios, né, progesterona e estrogênio, eles são produzidos à base de colesterol. E se você tem a dosagem, né, abaixo do mínimo suficiente, você não produz esses hormônios, consequentemente você não ovula. Então as mulheres não menstruam. Tá aí uma informação super interessante que eu mesmo não sabia. Agora vamos para um tópico. Eu quero entrar mais na sua vida. Me dê licença aí, me liberdade. Não sei se a senhora vai lembrar. Não tô lhe chamando de velha, não. Só não sei se a senhora vai lembrar. Que é com quantos anos foi sua primeira menstruação e como a senhora reagiu a isso? Ah, com 13 anos, eu lembro. E a senhora sabia reagir a isso? Seus pais lhe Não, uma educaram cólica sobre? desgraçada,
Uma dor retada, todo mundo achando feliz, dando parabéns. Virou mocinho. E constrangedor, né? Porque ninguém gosta de ficar sangrando todo mês. E todo mundo achando massa, eu odiei. Chega a ser até engraçado. Agora vamos pra outra pergunta, pra adiantar seu lado aqui, ó. Quais os métodos que você utiliza no seu período menstrual? Tipo, absorvente. Hoje em dia eu utilizo o coletor menstrual, não mais absorvente, graças a Deus. E como... Não só por questões, né, ambientais, diminuição de lixo, mas por um bem-estar mesmo. Por exemplo, o absorvente, toda vez que você vai fazer xixi, por exemplo, aí mela tudo, né, o sangue desce. Tem mulheres que têm um fluxo muito forte, então às vezes já ultrapassa o absorvente, mela a roupa. E aí agora, com a produção dos coletores menstruais, eles funcionam como se fosse um copinho de silicone, e aí você põe no canal vaginal e o sangue fica caindo ali dentro do coletor. Na hora do banho você retira, lava o coletor, e aí você não tem, por exemplo, na hora que você vai fazer xixi, esse desconforto, né, do sangue vazar, de melar o vaso sanitário todo. Então usava o absorvente descartável, e agora eu utilizo o coletor menstrual. Bem mais prático. Bem mais prático e econômico também, né? Porque hoje o coletor, você compra coletor entre 60 e 80 reais. E ele dura por 3 anos. Os absorventes hoje, em média, estão custando 15, 20 reais com 10 absorventes. Já aumentou? E aí você utiliza 3 a 4 por dia, né? Então, a longo prazo, você vai gastar muito mais com absorvente, poluir o meio ambiente e financeiramente é mais custoso. Então, o coletor menstrual eu gosto bastante. Agora, existe um preconceito ainda. Não sei se preconceito, mas tabus, né? A gente volta a falar de tabus das mulheres em utilizar o coletor, né? É algo novo, né? Exatamente. Mas fica aí a dica aí, ó, da professora Tarsila. Ela acha melhor e se vocês quiserem testar, é muito bom. Vamos lá para a próxima pergunta. Geralmente, quantos dias duram seu período menstrual? E já que a senhora não usa o absorvente, eu queria entender quantos aqueles coletores menstrual a senhora usa em média. Um só e relava ou usa vários? O meu fluxo dura em média 4 dias. De 4 a 5 dias. E o coletor, ele não é descartável, não. Ele é reutilizável. Ele é de silicone. Antes de utilizar, né, você ferve ele pra descontaminar, né, tirar possíveis micro-organismos que vai ter ali. Então, você ferve ele e utiliza. Aí na hora do banho você retira, lava, depois você coloca de novo. Quando você vai guardar, você ferve novamente e guarda. Então ele é reutilizável e dura em média 3 anos. Pronto, ótima informação aí para quem quiser começar a utilizar esses coletores menstruais e economizar também. E já entra aí um tópico para parar de poluir o meio ambiente, que vem sofrendo constantemente. Aí agora nós vamos para outra pergunta, a 7ª pergunta. Você já passou por alguma dificuldade no seu período menstrual? E se sim, eu queria saber qual. Dificuldade relacionada a quê? Dificuldade assim... Porque só de estar menstruada já é uma dificuldade. Já é uma dificuldade, isso. Tem outras dificuldades que a menstruação traz? Muitas, né? Desconforto, meu período menstrual é muito sofrido. Eu sinto muitas cólicas, porque a cólica ela vem da contração do útero, né? Porque na verdade aquele período ali, o seu útero está se preparando para receber um embrião. Então ele fica mais espesso, né? A lombar dói bastante. Dependendo da mulher, dá dor de cabeça, náuseas, vômito. Eu faço vômito, eu sinto dor de cabeça, dores na lombar e bastante cólica. E no período da menstruação é o período em que o útero ele tá teoricamente, né, tá passando por um processo de expulsão daquilo que deveria ter sido um embrião. Então o útero está contraindo bastante para expulsar aquilo ali. Então é um processo bastante doloroso. Óbvio que isso vai variar de mulher para mulher, mas no meu caso é bastante doloroso. Eu sinto muita diarreia, faço muito vômito, minha pressão baixa bastante. Então são 4 dias que eu fico à base de remédios e bem, né, estressada. A nossa TPM. Temperamento. Na verdade, não é mais uma TPM, porque a TPM é a tensão pré-menstrual, né? Antes da menstruação, você fica sensível. Tem mulheres que ficam muito nervosas, eu já fico muito chorosa, né? Tudo pra mim. Eu já sou chorona por natureza, mas na TPM eu fico mais. E durante a menstruação é mais mesmo a dor da cólica. E eu ia falar outra coisa, esqueci. Enfim, é um processo bastante sofrido. O ideal seria que a gente tivesse um botãozinho, né, pra ligar só na hora que você quisesse, de fato, ter um filho, né? E ela pega justo na hora que não é pra pegar e ela tá ali. Exatamente. Ó, a
A senhora que tá aqui num cargo executivo até que alto no IFE, Campo Santo Inês, eu queria entender o que a senhora acha que pode ser feito para melhorar o acolhimento das alunas e das pessoas que menstruam aqui na escola durante esse período menstrual dessas pessoas. Eu acho que talvez ter, primeiro essa questão, né, da disponibilidade de absorventes, né, que é bem precário, né, uma vez que você tem mulheres com ciclos menstruais bastante diferentes e a gente está lidando, né, com mulheres que teoricamente estão iniciando o seu ciclo menstrual, né, que são meninas com 14, 15 anos, então é nesse período que está iniciando e às vezes elas nem sabem que vai menstruar naquele momento, né, então não estão preparadas, né, não tem um absorvente, não tem ninguém que faça essa orientação, porque nem sempre isso vem de casa, às vezes já existe o tabu, né, dos pais de conversar sobre, então talvez esse momento de acolhimento, né, de relatar, né, uma ação educativa sobre o ciclo menstrual e que não seja mais um tabu, né, de ficar dando risada, né, achando, a menina não tá menstruada, porque é fisiológico, minha gente, é fisiológico, exatamente. Assim como os homens também passam, né, por um período da puberdade, né, onde tá a testosterona ali atuando mais, né, Fortemente. a palavra não ia ser fortemente, mas enfim. Onde tá ali passando por aquele processo de transição de criança, né, pra adolescente, pra homem. A mulher, a transição da mulher é essa. A diferença é que o homem não sangra, né? Então, pra mulher isso é mais exposto. Então, eu acho que esclarecer principalmente para o setor masculino, né, o que significa estar nesse período, né, menstrual, que é o ciclo menstrual, talvez seja um começo de espalhar melhor esse entendimento e que as pessoas encarem isso com naturalidade, não mais com risadinhas e achando que é uma coisa de outro mundo, né? Porque não é. Uma coisa que a senhora não citou, que é também o IFE tá passando por vários cortes de verba e isso influencia muito, porque é difícil separar uma verba para compra de absorventes para distribuição gratuita aqui, sendo que está sendo cortado cada vez mais. Então eu entendo que é difícil. Mas na verdade a verba ela não precisa ser exatamente de orçamentos, né? Ela pode vir, orçamento que eu digo, orçamento destinado ao instituto. Ela pode vir através de projetos de ensino cadastrados pelos próprios professores, né? E esses projetos de ensino estarem ligados, né, a esse tema, projeto de ensino, projeto de extensão na área da saúde, né? Porque existe verbas internas para aprovação de projetos internos, que obviamente não é, né, muito dinheiro, mas se a gente tiver projetos cadastrados que seja contínuo nessa área, então a gente pode ter uma verba que venha desses projetos e seja, né, destinado para essa situação, entende? Então não necessariamente a gente precisa ficar esperando uma verba de orçamento para que a gente tenha uma verba destinada a esse projeto. Só um exemplo, né, a gente teve agora na pandemia projetos cadastrados destinados à produção de máscara, álcool, sabão, né? E tudo verba de projeto, não foi verba de orçamento do campo. Então, os projetos, os professores podem também estar trabalhando, os professores da área da saúde, né? Os professores da área de linguagens, né? Que é o seu projeto, estarem trabalhando nesse sentido de ser mais uma ação educativa, né? E a verba vem nesse sentido. Foi o que a nossa professora linda e exuberante Paloma fez, né? Mas aí, já que a gente entrou nesse tópico, eu queria lhe esclarecer que teve, eu não sei se a senhora soube, mas teve um projeto justamente lá na Câmara dos Deputados para aprovar uma verba para as escolas e para os postos de saúde para compra de absorventes e distribuição gratuitas. Só que o presidente veio, cortou. O que é que a senhora acha sobre isso? A gente vai falar de política mesmo? Não, então vamos quebrar isso aqui. Vamos passar. Já tá bem autoexplicativo. Não tem nem o que achar. Agora é uma pergunta. Inclusive, a gente teve agora mais de 3 bilhões cortados, né? Pra educação. Então. É uma dor no coração. Enfim, é melhor a gente nem falar. Gente, já pula isso aqui. Agora, é a última pergunta. Vai ser um pouco difícil de explicar sobre isso, mas eu vou tentar. Porque a pergunta é o seguinte: você já sofreu algum preconceito ou até mesmo uma limitação por outras pessoas por estar menstruada? Tipo, tá sendo Você não precisa receber limitações de ninguém, porque o próprio período te limita, né? Porque você já fica sem graça pra fazer qualquer tipo de coisa, porque você tá ali com dor. Então,
às vezes a pessoa acha que é frescura, né? Principalmente nossos maridos. Isso aí já é um preconceito. Exatamente. Então não é ninguém te limitando, né? A situação já te limita. E as pessoas, por não entenderem, né, acham que é frescura. E na verdade é fisiológico, é o que eu falei, não é uma escolha, né? É fisiológico, é hormonal. Então é complicado, né? Quando você tá nesse momento, por exemplo, vim dar uma aula, por exemplo, né? Às vezes a gente tá mesmo com dor, não tá, e ali tem que estar ali enfrentando aquela situação, porque você não tem como, por exemplo, um atestado médico que diga que você tá menstruado e não pode trabalhar, né? Não existe. E é como eu falei, tem mulheres que não sentem absolutamente nada, é igual parir. A pessoa deu uma cuspida ali e pariu. Outras não, sofrem muito pra ter neném. Então não é uma escolha, né? Isso varia de corpo pra corpo. Então existe, de fato, esse preconceito. Não sei se a palavra talvez seja preconceito, mas não consigo, assim, Usar outra palavra. determinar, né, qual palavra que seria. Mas as limitações, ela vem não só de pessoas, de terceiros, né? Vem da própria condição, que às vezes a mulher não consegue mesmo e não é frescura. A senhora falou até, eu tenho uma amiga que não sente absolutamente nada durante o período de menstruação dela. Só TPM. Sim. A cólica, nada. Não vem nada. Eu fico, como é possível? Sendo que minha mãe, minhas amigas, tudo as outras, tudo dizia, e eu nem nunca ia acreditar que tem como não ter cólica. Eu pensei que já era brinde, já vem de brinde. Mas tem mulheres que não sentem. Foi muito bom ter essa conversa com a senhora, principalmente porque a senhora entende aí do sistema hormonal, entende da biologia e tudo. Então é muito bom ter a conversa com um profissional, que foi a senhora. E eu agradeço muito pela sua participação. O que é que a senhora achou dessa conversa que a gente teve? Eu achei ótimo, aprendi, né? Porque só escutei na internet, né, essa questão da dignidade menstrual. E não entendia, né? Por onde perpassava essa dignidade menstrual. Então, para mim também foi bem enriquecedor. Agradeço a preferência, né? E estamos aqui. O outro chega ali chorando de rir. Foi muito bom fazer isso. Obrigado, professora.